qualquer produto. Ele comprou carne, vem dentro de um produto, uma bandeja de isopor, estopor. Comprou qualquer coisa, vem uma caixa, vem um plástico, vem um isopor, vem um material qualquer que é... A gente compra uma embalagem de remédio com 4 pílulas, ou pílulas, como dizem alguns, compra 4 pílulas e tu pega uma caixa do tamanho de um marimbondo, maior do que sabe? Para que aquela caixa daquele tamanho? Para que todo aquele monte de... Ah, mas a indústria precisa porque tem empregos. Não tem... Não, assim, ó, nós estamos carentes de tudo. A gente está com fome de informação, a gente está com fome de comida. É uma coisa muito bizarra, sabe, que a gente está vivendo. E é inacreditável por ser o que é, né? Tá aqui, ó. MST planeja plantar 100 milhões de árvores pelo Brasil em 10 anos. Já tem gente contra. Quanto mais da direita for, mais boçal é. Ele nem tenta verbalizar, ele não tenta racionalizar, ele não tenta nem encontrar assim, diálogos que seja contra. Mas o MST é bandido. Uma pessoa dessa tu tem que primeiro vomitar, depois deixar ela falando sozinha. Sabe? Deixa, esquece. Porque não dá para conversar com pessoas desse gênero. Mas está aí a notícia, né? O plano surgiu em resposta ao sínodo da Amazônia e à alta no desmatamento. MST, que esses dias ainda perguntei para um rapaz aqui que estava questionando comigo e conversando comigo sobre política, que ele me acha que eu não sou agressiva, que eu sou. Eu até me desculpo sempre, tem horas que a gente perde, né? Mas eu perguntei para ele o que era o MST. Um MST é um partido político que não tem nem entidade jurídica e que representa o bolivarianismo no Brasil. Eu digo, mas meu filho, tu não tem noção. Quando foi que surgiu o MST? Isso foi lá pela década de 80. Em que cidade nasceu o MST? Por que nasceu o MST? Ele não sabia nada. Ele não sabia da história dos alagados aqui do Rio Grande do Sul. Ele não sabia como é que nasceu o MST. Ele não sabia nada. No final das contas, ele pegou o nome de um livro para ler. E eu falei para ele, meu filho, não precisa te sentir mal por não ter conhecimento, por não saber. É outra coisa que o MST mesmo poderia fazer um joguinho de videogame, para ensinar como é que nasceu o MST. Usar as armas, usar os instrumentos, que são os instrumentos mais modernos que nós temos, que sem dúvida nenhuma são digitais e é a internet, para ensinar para as pessoas a origem do MST, por exemplo. Faz um jogo bem bacana, bem com ganho, com perda, com até morte no meio do caminho, para as pessoas se interessarem. A eliminação de líderes, a invasão de acampamentos, faz. Mas não, então, caminhando e cantando e seguindo a canção. Cara, isso em 1960, 1970, era ótimo. Mas hoje, de cada 1 milhão de pessoas, talvez 100 mil, nem isso eu acho, vão querer sair caminhando e cantando e seguindo a canção com sol de 60 graus. Se está aqui com o videogame, com a coisa na palma da mão, ainda fazendo o que se fazia em 1990, 1990 ainda. $100 milhões de árvores pelo Brasil em 10 anos. Eu sei que vai ter uma atividade aqui em Porto Alegre, eu só não sei que dia vai ser. Quando eu souber, eu vou avisar o pessoal como é que faz para participar. Quem quiser participar, né? Certo? Vamos ver um áudio aqui que o Ricardo nos mandou, que está nos avisando que tem um áudio, né? É bem isso aí. Vamos ouvir, Lolo. Bom dia, vida, uma boa semana. Eu estava nessa viagem, Bia, no dia 27 de janeiro de 2013 e
a festa na Boate Kiss, ela começou no dia 26, que foi um sábado, né? E ela entrou madrugada dentro, no dia 27 de janeiro, e eu lembro que a gente estava ali para pegar o ônibus, né, para ir pra Serra. Eu acho que a gente estava indo para Bento Gonçalves, que a gente ia fazer um tour ali, né, a gente ia conhecer ali Bento Gonçalves, as vinícolas, depois ia passear no Parreiral lá, de uvas, né, e tu chegou... E tava o Clério, tava o Pedro ali, tava eu ali pra entrar no ônibus, e tu chegou e disse assim, procure aí na internet, porque parece que tem um incêndio de proporções gigantescas em Santa Maria. Aí os guris sacaram os telefones e começaram a ver, e todo mundo já tinha embarcado, né? Faltava só algumas pessoas assim pra chegar, né? E a gente seguiu viagem. Aí, no decorrer do trajeto, as notícias começaram a pipocar, né? A notícia começou a se alastrar, assim, dizendo que começaram a contar, assim, as pessoas, os mortos, né? E quando a gente chegou em Bento Gonçalves, a coisa já tinha... a notícia do incêndio já tinha tomado conta da mídia. Foi aí que vocês decidiram retornar, tu, o Clériton e o Pedro, para Porto Alegre, né? E vocês fizeram um plantão durante todo o domingo, né? Assim que a gente chegou lá na Serra, em Bento, acho que pouquinho antes de chegar em Bento, vocês decidiram voltar. A viagem começou a ficar tensa, né? Porque todo mundo queria saber e todo mundo já estava ouvindo as notícias, né? E realmente... aí vocês fizeram um plantão durante todo o domingo até a noite, né? Aí depois, nos dias que se seguiram, né, o assunto tomou conta das redes, né? Já começou a ser notícia no mundo todo. E é interessante que tu falou agora no Sputnik, né? O artefato que foi usado pelo grupo que estava se apresentando na Kiss, né? O nome do artefato era Sputnik, que é um artefato que tu só pode, assim, tu não é para usar em ambientes fechados, só em ambientes externos. E foi uma coisa assim, parece assim uma coisa conspiratória, né? Porque tu vai ver a espuma que era usada no teto, né? Eles colocaram na boate, depois eles retiraram a espuma, é uma espuma assim comum de colchão, né? Colchão normal. E aí retiraram a espuma, aí os DJs da casa pediram para que colocassem de novo a espuma. Aí o cara, na madrugada do dia 27, acionou o Sputnik, que não era para usar em ambiente fechado. A faísca pegou fogo naquela espuma e aí já começou, né? E é interessante que assim, ó, que quando as pessoas começaram a perceber que se tratava de um incêndio, claro, procuram o quê? Procuram as saídas e procuram as portas, né? 90% das pessoas que morreram, elas ficaram trancadas nos banheiros, né? E na hora que tentaram sair, na única porta que tinha na boate, assim, pra rua, né? Muita gente foi barrada porque os seguranças estavam entendendo que se tratava de uma briga, né? E outros, por um caso que a boate já teve no passado, que também foi parar na justiça, né? Que uma menina foi impedida de sair porque estavam acusando ela que ela estava tentando sair sem pagar. Daí a justiça pegou e condenou a boate, né? Como se fosse cárcere privado. Então, mais uma vez incorreram no erro, né, de não deixar as pessoas sair porque estavam achando que tinha gente querendo sair sem pagar. As comandas tinham que apresentar. Olha só, o troço pegando fogo e os seguranças queriam que as pessoas apresentassem as comandas para poder sair, né? E depois desnudou todo a deficiência dos bombeiros, da prefeitura, né? Esse incêndio, porque se tu pegar ali a história do incêndio, tu vai ver que foi uma sucessão de erros e não foram poucos. Dezenas de erros, assim,
interligado com o outro, né? O alvará, a vistoria. Quando foi colocado a espuma no teto da boate, os bombeiros, eles não fizeram a vistoria nesse tipo de material, porque os bombeiros só recebiam orientações quando faziam os cursos, né? Para vistoriar o quê? Vistoriar hidrante, vistoriar extintor de incêndio, né? Porque sabiam que aquele material não era para ser usado. Então, a fragilidade na época do poder público, né, também contribuiu muito para que esse incêndio acontecesse, né? Então realmente foi uma sucessão de erros, assim, a começar pela própria boate, né, que colocou um material ali altamente inflamável. Aí veio o cara da banda e disparou o Sputnik, que também não era para ser usado dentro da boate. A boate já tinha sido multada porque não deixou uma pessoa sair. Então, olha, esse caso, assim, passados 7 anos do incêndio, né, ainda dá o que falar, ainda tem muita discussão. Ninguém foi julgado ainda, ninguém foi preso, né, os responsáveis, né. E é interessante que ninguém do poder público, né, do estado ali, da prefeitura, aparece como indiciado. Porque a polícia, na época, a polícia militar, elas tentaram aliviar o lado dos bombeiros, né? Porque, então, essa é a história, né? Hoje, 27 de janeiro, há 7 anos, como tu bem dissesse, né? Eu lembro como se fosse ontem, tu chegando assim, a gente estava ali perto do ônibus ali, né? Para embarcar, as pessoas já estavam todas dentro do ônibus, faltava só, acho que a gente estava te esperando, e tu chegou assim, bem dizendo, procurem aí, tem um incêndio na Santa Maria, não sei o que, né? Já... que tu até deu uma chamada nos guris, né? Que os guris estavam ali descontraindo e falando piada, né? Então, vocês têm que ficar ligados, não sei o que, vocês têm que estar atentos. Aí os guris, foi muito engraçado, porque os guris automaticamente pegaram os celulares, né? E começaram a procurar, né? Então essa é a história, tá? Um beijo, até mais. Bom, né? A gente teve vários amigos que perceberam tudo o que aconteceu ali. E foi uma experiência fantástica, porque nós fomos acompanhando uma boa parte do trajeto, ainda um pedaço lá da Serra Gaúcha, até que quando chegamos lá numa parada, depois nós seguiríamos em frente, eu disse, não, nós vamos descer. Aí contratei um táxi ainda na rodoviária e nós voltamos para Porto Alegre naquele mesmo manhã. Chegamos, era uma hora da tarde, pouco menos. E já fomos direto para o plantão da então rádio onde eu estava, né? E lá vamos nós, né? Infelizmente, aqui bem de novo, né? A minha opiniãozinha é que o primeiro responsável, não estou dizendo culpado, estou falando responsável, são 2 termos pesados, mas bem diferentes. Não é culpado, mas é responsável, é o prefeito. Porque um bar, um boteco, uma indústria, só fica aberto se houver pedido especialmente se vai, se tem uma festa, né, para 1.000 pessoas. Tu imagina um espaço fechado com uma porta só para 1.000 pessoas. Incrível, né? Muito, muito louco. Ele acabou virando político, já era político, né? E ficou nessa posição tranquila também, né? Muito bem. A Gisela, da comunidade 247, está nos enviando um áudio sobre uma festa, né, que acontece em maio, lá em Nova Santa Rita, que a gente pretende, inclusive, participar. Vamos ouvir a Gisela. Bom dia, amigos da Rádio Manaua. Aqui é a Gisela, da comunidade 247. Pois eu estou passando aqui para fazer um convite. Nós, da comunidade, estamos organizando uma caravana para irmos na Festa da Colheita em março
no acampamento do MST em Nova Santa Rita. Deve ser na segunda quinzena de março, nós ainda não temos a data